Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é mais um vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música. E hoje é dia de vídeo especial, portanto no último vídeo foi o vídeo número 30, portanto hoje é dia de vídeo especial com 5 álbuns ao vivo e 5 coletâneas. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo. Este é daqueles mesmo essencial, portanto. É um disco mítico. Portanto, primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo. Os The Who com o seu Live at Leeds, álbum de 1970. E não há muito a dizer aqui do Live at Leeds, dos The Who. É considerado para muitos o melhor álbum ao vivo da história da música. E mesmo nas revistas da especialidade, que fazem frequentemente listas, em muitas delas ele aparece na posição número 1. Portanto, e nas que não aparece na posição número 1, certamente aparece sempre no top 10 de melhores álbuns ao vivo de sempre. E hoje em dia percebo porquê. Eu tenho uma história curiosa aqui com o Live at Leeds dos The Who, porque assim, em vinil tenho há relativamente pouco tempo, ainda nem 2 meses o tenho, mas em CD já o tenho há muitos e muitos anos mesmo. Não me recordo há quantos, mas já há bastante. E na altura comprei-o porque sempre gostei muito de ler sobre música e ele vinha sempre referenciado como um dos melhores álbuns ao vivo de sempre e na altura comprei-o em CD. E quando a primeira vez que o ouvi, não fiquei muito entusiasmado com o álbum e pensei para mim, mas isto é que é considerado o melhor álbum ao vivo de sempre, porque não fiquei, ouvi-o até várias vezes, não me entusiasmou. Mas durante estes anos todos, eu, como já disse em vídeos anteriores, gosto sempre muito de ver listas de música e ele aparece, é frequente, é impossível uma lista de álbuns ao vivo que este não apareça mencionado. E eu pensei, mas o problema então será meu? E tive a oportunidade de o comprar em vinil há relativamente pouco tempo, uma edição de época, e eu depois na altura até ainda hesitei um bocado porque havia a possibilidade de comprar uma reedição nova ou uma edição de época e optei por a edição de época e em boa hora o fiz. E lembro-me que quando pus a tocar o vinil foi uma experiência completamente diferente da que tinha tido com o CD. O CD tem muito mais músicas aqui que o vinil e soou-me de uma forma completamente diferente o vinil comparativamente com o CD. E eu pensei, até fui investigar se havia alguma razão lógica para isso. E até há, porque assim, eles quando fizeram a passagem do vinil para o CD, portanto, este álbum saiu em 1970, mas foi gravado, penso que em 69. E tem algumas imperfeições. Portanto, tem algumas imperfeições. Natural, na época não havia os recursos que há hoje em dia. E quando fizeram a passagem para o CD, mexeram um bocadinho no álbum. Não, além de ter mais músicas, mexeram no álbum e inclusive a retirar as imperfeições. E para mim tiraram a magia ao álbum. A magia do álbum está... Este álbum tem que ser ouvido no seu estado mais puro. O seu estado mais puro é aqui claramente o vinil. E é uma experiência, para mim foi uma experiência completamente diferente. Portanto, eu já costumo dizer nos vídeos que há álbuns que têm que ser ouvidos em vinil. Este é claramente daqueles casos mais flagrantes. Foi uma experiência para mim completamente diferente. A experiência do vinil comparativamente à que tinha tido com o CD. E como já disse, para muitos é o melhor álbum ao vivo da história da música. Na tal lista da Rolling Stone, dos 500 melhores álbuns de sempre, portanto, ele até nem está tão bem classificado como deveria estar. Portanto, ele está na posição número 327. E eu penso que ele, se não estivesse no top 100, pelo menos ali perto do top 100 deveria estar. É a posição correta para este Live at Leeds, é que claramente ali a rondar o top 100. Por isso não percebo não estar sequer no top 300. Mas é um disco fundamental, recomendo vivamente. Aliás,
já mencionei aqui, há uns vídeos atrás, eu agora faço parte de um grupo brasileiro do WhatsApp, que é Amigos e Colecionadores de Discos, portanto somos quase 80 pessoas, eu sou o único português lá no grupo, mas dou-me bem com todos, portanto é um grupo que nunca houve chatices nenhumas, portanto, e pessoas com gostos musicais completamente diferentes, mas completamente diferentes mesmo, portanto, e damos-nos todos bem uns com os outros, e tenho a certeza que já fiz lá amigos para a vida. E esta semana estava a comentar com um deles, até um rapaz dos mais novos que está lá no grupo, ele tem 25 anos, que é o Vitor Waitley, e ele... Mas é uma pessoa com um gosto musical muito refinado e já tem uma coleção de vinis considerável. E ele, tal como eu, privilegia edições de época. E eu estava a comentar com ele que este era dos melhores álbuns ao vivo de sempre. E nesse mesmo dia, alguém lá também no grupo disse exatamente o mesmo. E ele disse, pá, tu tens que arranjar aqui este álbum. E anda a tentar arranjar também a edição de época. Portanto, este é um álbum que eu recomendo sem hesitar. Portanto, primeira recomendação de hoje, os The Who com o seu Live at Leeds. A segunda recomendação de hoje é de um artista que não pode-se dizer que seja daqueles artistas que eu adoro, mas é um artista que eu gosto e tem muito material dele, mais até em CD do que em vinil, mas mesmo em vinil também já deve ter perto de 10 vinis dele. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Eric Clapton com o seu Just One Night, álbum ao vivo de 1980. Portanto, ele foi lançado 10 anos depois do Live at Leeds dos The Who. Para mim, na minha opinião pessoal, este é o melhor álbum ao vivo da carreira do Eric Clapton. E já vi alguns entendidos em música também dizerem o mesmo. Portanto, há muita gente que prefere o álbum acústico dele, o Unplugged, penso que é de 1992, e que é o álbum ao vivo mais vendido da história da música. Portanto, o Unplugged do Eric Clapton de 92 é o álbum ao vivo mais vendido da história da música. Ele, na altura, ultrapassou o Peter Frampton e agora é o álbum ao vivo mais vendido da história da música. Mas eu, pessoalmente, prefiro este aqui de 1980. E o Eric Clapton aqui estava inspiradíssimo. Ele neste concerto estava inspiradíssimo. O álbum é de 1980, mas foi gravado no Japão no final de 1979. E ele teve muito sucesso também na tabela de vendas. Portanto, ele chegou a número 2 na tabela de vendas dos Estados Unidos e a número 3 no Reino Unido. Para mim, é o melhor álbum. Se eu tivesse que aconselhar um álbum ao vivo do Eric Clapton, seria claramente este. É um álbum até bastante extenso e abrange uma fase extensa também já até então da carreira do Eric Clapton. Acho bastante completo, muito bem tocado, muito bem gravado. É o álbum do Eric Clapton que eu aconselharia. Álbum ao vivo. Tá? Segunda recomendação de hoje, o Eric Clapton com o seu Just One Night. A terceira recomendação de hoje também aparece frequentemente citado como um dos melhores álbuns ao vivo de sempre, mas nunca ouvi em nenhuma lista na posição número 1. Portanto, como o melhor álbum ao vivo de sempre, mas aparece sempre em qualquer lista dos melhores álbuns ao vivo de sempre. Este também aparece na lista, numas mais bem classificado que outras. Eu já ouvi, penso que em terceiro ou quarto lugar, noutros acima da posição 20, mas aparece sempre nas listas. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Rolling Stones com o seu álbum de 1970, tal como o Live at Leeds. Ele tem um nome um bocadinho estranho, Get Your Ya-Ya's Out, álbum de 1970, que foi gravado também em um ano antes, portanto em 1969, e é o primeiro álbum dos Rolling Stones em que participa por completo. É a primeira turnê em que o Mick Taylor entrou para os Rolling Stones a tempo inteiro. Portanto, ele tinha substituído o Brian Jones, que tinha morrido uns meses antes. E tem uma particularidade deste álbum: foi o primeiro álbum ao vivo a chegar a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido. Portanto, ele nos Estados Unidos também teve uma boa classificação, chegou à posição número 6, mas foi o primeiro álbum ao vivo
a chegar à posição número 1 na tabela de vendas do Reino Unido. E assim, é um álbum que eu percebo porque é que é mencionado como um dos melhores álbuns ao vivo de sempre. Para mim tem um grande problema, e isso também é frequentemente referenciado. O som não é muito famoso, a qualidade de gravação não é famosa, mas o concerto é fabuloso. Portanto, os Stones tiveram aqui uma prestação fabulosa, todos eles. E este álbum eu só o estou a apresentar agora, mas é assim, também tem uma história curiosa. Eu já o tenho já há algum tempo, perto de 2 anos, mas o que eu tinha eu ainda não podia apresentar aqui no canal, porque nos álbuns ao vivo, porque o que eu tinha não tinha capa, e quis arranjar um com capa e em melhor condição do que eu tinha. Portanto, este eu comprei também edição de época e em muito melhores condições do que eu tinha. Portanto, e é um álbum que eu recomendo também sem hesitar. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Rolling Stones, com o seu álbum de 1970, Get Your Ya-Ya's Out. A quarta recomendação de hoje é de um artista que eu já mencionei aqui várias vezes em vídeos, e já trouxe aqui em dois vídeos álbuns dele. Ele, curiosamente, álbuns em vida até só lançou um, e tem um álbum póstumo, mas tem depois disso vários álbuns ao vivo, e este aqui é um deles. Portanto, e eu disse na altura que provavelmente, se ele não tivesse falecido, seria dos artistas que eu mais gostaria nos dias de hoje, se não o maior. Portanto, quarta recomendação de hoje de álbuns ao vivo, o Jeff Buckley com o seu Mystery White Boy. Portanto, álbum que saiu no ano de 2000, mas refere-se a gravações de 95 e 96. Está bem, ele morreu em 97, estava a gravar o seu segundo álbum. Isto são gravações da digressão da turnê do álbum que ele lançou em vida e que já trouxe aqui, o Grace. Aliás, o Grace, penso que eu trouxe no segundo, máximo terceiro vídeo. O Grace eu não posso dizer que esteja no meu top 5 de álbuns preferidos de sempre, mas no top 10 está, certamente. Portanto, o Grace estará certamente no meu top 10 de álbuns preferidos de sempre, e muita pena minha, ele faleceu de uma forma trágica e absurda mesmo, morreu afogado. Portanto, ele foi gravado na turnê do Grace, mas curiosamente as críticas a este álbum foram muito divididas. Portanto, houve algumas críticas boas, mas houve muita crítica que não foi famosa. Não tanto aqui a qualidade das gravações, acho-a muito boa. Portanto, isto foi gravado em DAT, e a mãe dele depois tinha essas gravações e lançou depois disso vários álbuns ao vivo. Este penso que até foi pelo menos, que eu tenha comprado, e na altura comprei, mal ele saiu, eu comprei logo em CD, e gosto bastante. Portanto, não compreendo tanta crítica negativa que este álbum teve, porque eu pessoalmente gosto bastante. E tenho aqui uma versão fabulosa, e ele, no fundo, isto é até um medley, é uma mistura de duas músicas, em que ele termina o disco com o Aleluia, que entrou no álbum, no Grace, misturado com I Know It's Over, que é uma versão de uma música dos The Smiths, que curiosamente também, esta semana, a falar com esse amigo brasileiro lá no grupo do WhatsApp, o Vitor Waitley, eu recomendei-lhe esta música, e depois até fiz uma gravação em vídeo a pôr a tocar, e ele também achou fabulosa. Portanto, acho esta versão do I Know It's Over dos The Smiths é fabulosa. É das poucas versões que eu considero que para mim são melhores do que o original. Até mesmo o Aleluia. Portanto, o Jeff Buckley era um músico fabuloso mesmo. Fabuloso. Ele, se fosse vivo, era certamente dos maiores nomes
da história da música. Portanto, e este álbum recomendo também sem hesitar. Portanto, este é daqueles que ignoro mesmo as críticas negativas. Quarta recomendação de hoje, o Jeff Buckley com o seu Mystery White Boy. A quinta e última recomendação de hoje de álbuns ao vivo, este tem uma particularidade relativamente a outros que eu já apresentei aqui e em vídeos anteriores e já explico porquê. Portanto, quinta e última recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os Led Zeppelin com o seu álbum de 1976, The Song Remains the Same. Portanto, isto é no fundo é uma banda sonora que saiu em 1976, mas refere-se a uma gravação feita em Nova York, penso que no Madison Square Garden, em 1973. E as críticas aqui também foram muito divididas neste álbum, portanto, e o próprio Jimmy Page reconheceu que não era um álbum ao vivo por aí além, muito devido à qualidade do som e à própria produção do álbum. E porquê é que eu digo que este é um bocadinho a antítese de alguns que já apresentei aqui? Porque existe uma reedição mais recente, já nos anos 2000, que foi bastante melhorada e que as críticas dizem que são bastante mais positivas do que esta edição original. Portanto, este é um bocadinho o contrário dos outros e contraria um bocadinho aquilo que eu costumo apregoar. Mas, assim, eu não tive a oportunidade ainda de ouvir a reedição. Eu, pessoalmente, gosto aqui deste álbum ao vivo. Portanto, é o primeiro álbum ao vivo e o único que eles lançaram com a sua formação clássica. Eles depois já lançaram álbum, nomeadamente penso que se chama Celebration, tenho em CD, em que o baterista foi o filho do baterista falecido. Portanto, mas eu pessoalmente gosto aqui deste álbum. É assim, se calhar a gravação de facto não é das melhores, mas não considero. Pessoalmente, se calhar até acho a qualidade sonora da gravação superior à dos Rolling Stones, mas se calhar a prestação dos Rolling Stones ali, eles excederam-se completamente. E se calhar aqui os Led Zeppelin não é aquele concerto que exemplifica bem a grandiosidade dos Led Zeppelin. Claramente não é. Mas pronto, foi o que foi lançado na altura e é o álbum que existe dos Led Zeppelin ao vivo com a sua formação clássica. Portanto, quinta e última recomendação de hoje dos álbuns ao vivo, os Led Zeppelin com o seu The Song Remains the Same. Passando aqui para as coletâneas, e eu vou repetir um nome ali relativamente aos álbuns ao vivo, mas portanto eu já disse várias vezes, já trouxe aqui vários álbuns da banda e já disse que é das bandas que eu mais ouço atualmente, provavelmente até mesmo a banda que eu mais ouço atualmente. Portanto, primeira recomendação de hoje em coletâneas, os Rolling Stones com o seu Hot Rocks 1964 a 79. A 71, perdão, 71. Ele foi lançado nesse mesmo ano, em 71, portanto, como o nome indica, abrange o período dos Rolling Stones, desde o início até 1971. Ou seja, a primeira fase dos Rolling Stones. Eu já trouxe aqui, penso que até foi no primeiro vídeo especial, nas coletâneas, trouxe a coletânea que tenho, que foi o vinil mais caro que comprei até hoje, chama-se Onk, que abrange o período daqui para a frente, portanto, que vai de 71 até aos dias de hoje. Esta é a primeira fase dos Stones. E, curiosamente, este aqui é o álbum mais vendido da carreira dos Rolling Stones, esta coletânea, esta Hot Rocks. Ele foi 12 vezes platina nos Estados Unidos e tem uma particularidade, ele na Inglaterra só foi lançado em 1990, portanto, na altura da turnê do Steel Wheels. E as críticas foram muito boas. Eu pessoalmente gosto mais
da fase de 70. A década de 70 para mim dos Stones é a década que eu mais gosto dos Stones, mas aqui tem grandes músicas dos Stones e vejo muita gente a referenciar outra coletânea. Ainda há pouco tempo vi num grupo alguém a perguntar que coletânea que aconselhavam dos Stones. Eu mencionei da primeira fase, eu mencionei esta, mas vi muita gente a mencionar outra que também tenho, mas eu pessoalmente gosto mais desta. Mas eu tenho aqui a outra, também, curiosamente é quase toda da mesma fase, chama-se Rolled Gold. Portanto, também é desta fase. Eu percebo que muita gente prefira a Rolled Gold pelo alinhamento das músicas, mas eu pessoalmente gosto mais da gravação. Pode até ser o problema da prensagem do meu vinil, mas não me soa tão bem, nem de perto nem de longe. Acho a qualidade sonora deste Hot Rocks bastante superior à do Rolled Gold. Por isso trago aqui o Hot Rocks, não só porque é o álbum mais vendido da carreira dos Stones, mas é também aquilo da primeira fase, a coletânea da primeira fase, que para mim tem a melhor qualidade sonora. E eu privilegio muito a qualidade sonora. E abrange, portanto, os álbuns até ao Let It Bleed, que é de 1968 ou 69. Está bem? Primeira recomendação de hoje de coletâneas, os Rolling Stones com o seu Hot Rocks. A segunda recomendação de hoje em coletâneas é de uma banda que eu também gosto, não posso dizer que seja uma banda que eu venero, é uma banda que eu tenho algum material em CD. Já andava há algum tempo à procura de material em vinil, porque eu acho que esta era daquelas bandas que se calhar também me iria surpreender mais em vinil. E não estava enganado. É uma banda que eu gosto, sempre gostei e tinha tudo em CD e queria em vinil. Andei à procura, arranjava-se álbuns, mas sempre muito caros. E eu pensei, talvez se arranjasse uma coletânea não fosse má ideia, uma coletânea bastante completa e resolvia aqui o meu problema. E arranjei esta coletânea dupla e que tem uma particularidade que eu já explico. Portanto, segunda recomendação de hoje em coletâneas, os The Clash, com a sua coletânea de 1988, The Story of the Clash. E porquê que tem uma particularidade? Porque este foi dos primeiros álbuns que eu tive em CD. Foi dos 5 primeiros álbuns que eu comprei em CD, claramente. Eu lembro perfeitamente, o primeiro que comprei foi uma coletânea dos R.E.M. E este foi dos primeiros também que eu comprei em CD, esta coletânea. De modo que eu já conhecia bem a coletânea e surgiu uma oportunidade de a comprar. Não a comprei barata, portanto, mas acaba por ser mais barato comprar esta coletânea, que é bastante completa, do que estar a comprar os álbuns separados, ficaria muito mais caro. E esta tem as músicas essenciais dos The Clash. Porque isto tem... portanto, os The Clash lançaram 6 álbuns de estúdio e esta coletânea só não tem músicas do 6º álbum de estúdio, que é considerado claramente o pior álbum da carreira dos The Clash. Portanto, os The Clash estiveram ativos de 76 a 86, portanto 10 anos, e esta coletânea saiu já depois deles terem terminado, 2 anos depois, e só não tem músicas do último álbum, que é considerado claramente o pior álbum, e nisso é bastante consensual. Toda a gente diz, o pior álbum dos The Clash é claramente o último, que foi o 6º álbum. Portanto, segunda recomendação de hoje em coletâneas, os The Clash com o seu The Story of the Clash. A terceira recomendação de hoje em coletâneas não há muito a dizer, é a banda da minha vida, toda a gente já sabe, quem acompanha o canal, portanto já sabe qual é a banda da minha vida. Terceira recomendação de hoje em coletâneas, os The Cure com o seu Greatest Hits.
Esta coletânea também não tenho há muito tempo, por isso é que ainda não a tinha apresentado nos vídeos especiais. E comprei a nova e tem uma particularidade. Foi o primeiro álbum que eu comprei em vinil novo que já vinha com o ringware. Portanto, como o ringware é uma coisa que acontece ao fim de muitos anos, com o uso do disco, e esta já vinha com algo, não é muito marcado, mas já vinha lacrado. O disco era novo. Eu até tive a curiosidade de saber se os discos vinham em mau estado ou se trazia alguns riscos, mas não, ele estava novo. Tinha a particularidade de vir com a marca do disco, o chamado ringware. E esta coletânea é uma coletânea bastante completa, portanto, abrange a fase. Ela foi lançada em 2001. Eu na altura comprei logo em CD, obrigatoriamente. Aliás, eu na altura comprei o CD, era uma edição especial que trazia este CD, o Greatest Hits, e trazia também como extra as mesmas músicas deste Greatest Hits em versão acústica. E existe em vinil também, é separado, o Greatest Hits em versão acústica. E abrange a fase toda dos The Cure até 2001, portanto vai desde 1979 a 2001 e tem 2 músicas inéditas. Se me perguntarem assim, é o alinhamento das músicas que eu escolheria para representar os The Cure? Claramente não, mas tem aqui muita música principal dos The Cure, e se me perguntarem, é uma coletânea que aconselho? Claramente é uma coletânea que aconselho, porque tem as principais músicas dos The Cure, mas tem algumas músicas dos The Cure que eu gosto bastante, e já disse várias vezes aqui, que não estão aqui nesta coletânea, por isso é uma coletânea que eu fiz questão de ter, mas não posso dizer que seja o alinhamento que eu escolheria para representar os The Cure. Terceira recomendação de hoje, em coletâneas, os The Cure com o seu Greatest Hits. A quarta recomendação de hoje também tem uma história aqui com esta coletânea. É de um artista que eu gosto bastante. Tenho muito material dele em CD. Em vinil só tinha um vinil. É um artista que se calhar é um dos pecados que eu também tenho mais bem escondidos, mas é um artista que eu não nego. Gosto bastante dele. Já andava atrás desta coletânea há anos. Friso bem, há anos, mas é uma coletânea bastante cara, porque é uma coletânea que nunca teve nenhum relançamento. Já andava atrás dela há algum tempo, eram sempre muito caras, e edições um bocadinho, de alguns países assim um bocado estranhos, Checoslováquia, países assim de leste. E eu tive medo de arriscar. Mesmo sendo vendidas cá em Portugal, no Discogs, eram de outros países e eu tive medo de arriscar. E surgiu uma oportunidade de comprar esta. E comprei, não foi barata, mas é uma edição da Alemanha. E as edições alemãs, por norma, são boas. E comprei, e posso dizer claramente, provavelmente é o vinil com melhor qualidade sonora que eu tenho atualmente na minha coleção. Portanto, quarta recomendação de hoje, o Chris Isaak com a sua coletânea Wicked Game. Portanto, isto é uma coletânea de 1991. E eu gosto bastante do Chris Isaak. Eu pessoalmente acho que só um álbum dele que eu não gosto. Eu acho que o Chris Isaak tem das melhores vozes da música, e ele consegue uns agudos absurdos mesmo. E esta coletânea é de 91, eu na altura até a comprei em cassete original, depois já comprei em CD, é daquelas coletâneas que têm em CD também na loja, costumo ouvir na loja, portanto tenho 2 CDs desta coletânea, e queria muito tê-la em vinil, porque gosto bastante do Chris Isaak. E isto abrange a primeira fase da carreira do Chris Isaak, portanto os 3 primeiros álbuns da carreira do Chris Isaak, e chegou a número
a número 3 na tabela de vendas do Reino Unido. E a gravação é fabulosa. A gravação deste álbum, provavelmente aqui a minha prensagem é fabulosa mesmo. Portanto, para grande pena minha, nunca consegui arranjar este disco novo. Este se calhar comprava-o, mas nunca houve. Por isso é um disco um bocadinho raro e caro. Mas não estou nada arrependido do dinheiro que dei por ele. Portanto, tenho grandes músicas do Chris Isaak, a começar logo por o Wicked Game. O Wicked Game é capaz de ser não, é uma das 3 músicas da minha vida. Portanto, será o Love Song dos The Cure, é o Wicked Game aqui do Chris Isaak e é o Forever Young dos Alphaville. São 3 músicas que eu nunca enjoei durante toda a minha vida e já ouvi se calhar milhares de vezes. Mas tem outras grandes músicas. Isto é uma coletânea fabulosa. Wicked Game, Blue Spanish Sky, Heartful of Soul, Funeral in the Rain. É fabulosa esta Funeral in the Rain. O Blue Hotel. Este Blue Hotel eu já tinha ouvido em vinil, porque tem o álbum que tem esta música em vinil. E o Lie to Me. O agudo que o Chris Isaak atinge no final desta Lie to Me é qualquer coisa de fabuloso. Acho que nunca ouvi tal coisa. Portanto, quarta recomendação de hoje em coletâneas. Esta recomendo muito mesmo, então em vinil, é fabulosa. Chris Isaak com o seu Wicked Game. A quinta e última recomendação de hoje também é de um artista que eu gosto muito. E gosto mesmo, muito mesmo. E já o disse várias vezes aqui. Já trouxe 2 álbuns dele. Também é um artista que, tal como o Jeff Buckley, faleceu. E este não teve... Se o Jeff Buckley teve reconhecimento em vida, este não teve mesmo. Mas é que não teve mesmo. Ele lançou 3 álbuns em vida. Eu tenho os 3 em CD. Em vinil tenho 2, já os trouxe aqui. Falta-me um e certamente o irei comprar. Mas esta coletânea representa muito bem a carreira do artista. Por isso, recomendo-a. Também é das coletâneas em CD que eu tenho 2. Uma aqui em casa e outra na loja para ouvir. Portanto, é uma coletânea que eu uso com muita frequência. Quinta e última recomendação de hoje em coletâneas. O Nick Drake com o seu A Treasury. Portanto, coletânea de 2004. Já disse em vários vídeos atrás, o Nick Drake é dos meus músicos preferidos de sempre. Infelizmente, para mim, descobriu muito tarde. Mas mesmo assim, há muita gente que ainda não conhece Nick Drake. Para grande pena minha. Portanto, o Nick Drake, já frisei aqui várias vezes, investiguem o Nick Drake, conheçam o Nick Drake, porque vale mesmo muito a pena. Ele influenciou muitos músicos, nomeadamente o meu músico preferido de sempre, o Robert Smith. É uma das inspirações do Robert Smith. Ele já disse várias vezes aqui, foi o Nick Drake. Está bem? Quinta e última recomendação de hoje em coletâneas, o Nick Drake com a sua A Treasury. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa noite.